os resultados das medicações, eles estão cada vez se aproximando mais dos resultados que a gente obtém na cirurgia, né? E uma pergunta que é muito frequente dos pacientes e até mesmo entre nós, os médicos, né, entre os cirurgiões bariátricos, é do potencial das medicações substituírem a cirurgia bariátrica no futuro, o que pode ser uma possibilidade, mas hoje, quando a gente observa os estudos e até mesmo os estudos de vida real ali, onde a gente observa como é isso na prática, todas as limitações que tu colocou em relação a acesso, ao próprio uso de uma medicação crônica, né? Tu, como endócrino, como clínico, deve viver isso na pele, a dificuldade que é manter um paciente motivado, fazendo uso das medicações da forma correta por longo tempo. A principal pergunta que os pacientes fazem com a medicação é, mas quanto tempo eu vou ter que usar, né? Eu acho que isso é o teu dia a dia e fazer com que ele entenda que ele talvez tenha que usar pro resto da vida, né? Exato. E a tua colocação é muito importante pelo seguinte, tá? Se de partida não se tem essa visão, né, que o tratamento ele não tem uma data para encerrar, essa é uma pergunta muito comum. Né? Tudo bem, eu aceito, eu entendo a medicação, eu quero saber por quanto tempo eu vou ter que usar. Tá? E a resposta honesta é, vamos ver, é extremamente individual. Tá? Até pela trajetória de peso, é muito diferente uma pessoa que vive com obesidade desde a infância, atravessou as etapas da vida, os primeiros 2, os primeiros 6, os primeiros 12, atravessou a puberdade e persistiu com obesidade num contexto familiar de excesso de peso, de uma cultura alimentar, talvez não a melhor, vamos pôr assim, do ponto de vista de saúde, que se tem uma visão que o uso de uma medicação por poucos meses vai resolver o problema. Não vai. Tá? Vai mitigar temporariamente. Mas não é a mesma situação de uma pessoa que sempre viveu com peso normal e por alguma razão temporária na vida teve um ganho expressivo de peso, em que talvez para ela o uso seja temporário. Tá? Mas essa não é a realidade da maior parte das pessoas. E se a gente for colocar num contexto, né, medicação versus cirurgia bariátrica, se a pergunta fosse direta, assim, né, as medicações irão encerrar a indicação de cirurgia bariátrica? No presente momento, eu vou dizer de jeito nenhum. Né? Por quê? Como eu te disse, além do grupo que não pode usar por questão econômica, ou por alguma razão médica, ou não tolera, ou não pode manter, a aderência se vai perdendo. Né? Isso a gente já sabe do uso para diabetes. Então, no contexto de diabetes, no final do segundo ano, a maior parte das pessoas abandonou o tratamento. Tá? No contexto da obesidade, isso é muito ruim, porque ao ter o reganho, no momento que se vai retratar a obesidade, o gasto de energia ele vai ser eternamente mais baixo. O resultado nunca vai ser o mesmo quando se retrata a obesidade. Então, a pergunta, talvez assim, a maneira de colocar isso, não pergunta, se as medicações vão substituir a cirurgia bariátrica, provavelmente não. No presente momento, a principal razão é econômica. Não, então, o uso dessas medicações, apesar de ser excelente e, de certa forma, revolucionário, ele não é custo efetivo. Né? A cirurgia bariátrica, do ponto de vista de saúde pública, ainda é um procedimento custo efetivo. E existe até publicação que estima que o custo individual desses medicamentos deveria cair 70% a 90% para que ele seja similar ao custo-efetividade de cirurgia Da bariátrica. cirurgia.